Olá pessoal, bem-vindo à nossa 29ª aula do nosso curso de Cálculo 4, tá? Nesta aula, pessoal, nós vamos falar de integral de superfície de um campo escalar, tá? Então, o que nós vamos ver aqui basicamente é que a integral de superfície de um campo escalar é análogo à definição das integrais curvilíneas, né? De um campo escalar. Lá, quando nós estávamos falando de integral de linha de um campo escalar, nós usamos uma representação, né, paramétrica de uma curva, né? Então, nós parametrizávamos a curva e calculávamos a integral da função f aplicada na curva, né? Aplicada na curva e multiplicava pela norma da derivada da curva. Então, basicamente foi isso. Aqui não vai ser nada diferente. Nós vamos digamos assim, nas integrais de superfície, nós vamos usar uma representação paramétrica, só que em vez de uma curva, uma superfície. Então, a única coisa que vai mudar basicamente é isso. É que aqui a nossa representação paramétrica é de uma curva, quer dizer, a representação paramétrica é de uma superfície, tudo bem? Então, ou seja, a nossa definição vai ser dada da seguinte forma: você tome uma curva, né, uma superfície suave, tomamos uma superfície suave, representada por uma equação vetorial da seguinte forma, né? A equação vetorial é R de UV, o V pertence a uma determinada região, e suponhamos que F seja um campo escalar, tá? A gente já sabe, né? O campo escalar, então uma função escalar, definido e limitado sobre S. E vamos denotar a integral de superfície da seguinte forma, né? Integral dupla, né? Integral dupla em S, F ds, tá? Então, essa é a nossa integral de superfície. Bem, essa integral de superfície ela vai ser definida pela seguinte equação. Em vez da integral simples, né, integral simples, nós vamos ter uma integral dupla exatamente definida na região R, da f aplicada na curva, ó, f aplicada na curva, em vez de simplesmente a norma da derivada da curva, né, nós vamos calcular a norma o vetor derivado, no caso a gente já está tomando aqui, vai ser exatamente o produto vetorial entre as derivadas parcial da R em relação a U e a derivada parcial da curva R em relação a V. du, dv. Tudo bem? Então, a nossa definição, né, de integral de superfície, né, de uma certa superfície S, de um campo escalar, vai ser dada por essa equação aqui em 1. Tudo bem? Perfeito. E aí, uma pergunta natural seria o seguinte, professor, e se a nossa curva, estou trocando toda hora curva com superfície, se a nossa superfície S, ela for suave por parte, né? Existem partes suaves nessa superfície. Ela não completamente seria totalmente suave, né? Então, o que a gente faz? Como a gente define essa integral? É simples, né? A gente define a integral como se fosse a soma das integrais sobre cada parte suave, né? Então, cada parte suave, você vai lá e calcula a integral de superfície naquela parte. Depois você soma tudo e tem a integral de superfície na superfície S, tá? E se essa é dada da forma explícita, né? A gente já sabe, você pega uma superfície, a gente pode ter aquela representação implícita ou aquela representação explícita. Se imagine que se seja uma representação explícita, né? Então, digamos assim, que você consiga resolver z em função de x e y, por exemplo. Então, essa fórmula acima vai ficar exatamente da seguinte forma. A integral de superfície na função f ds, né? É dado como integral dupla na região R. Então, a f vai ser dada dessa forma, né? Aplicada, por exemplo, em x, y, o z de x, y, né? Porque eu coloquei o z em função de x e y. E aí, aqui vai ficar exatamente o vetor, né? Esse vetor aqui vai se tornar simplesmente a raiz quadrada de 1 mais a derivada de z em relação a x, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado dx dy, tá? Então, a gente meio que consegue reescrever essa equação aqui, 1, dessa forma em 2, se a gente conseguir fazer isso. Onde R é a projeção de S sobre o plano XY, tá? Então, tem uma superfície aqui em cima, você projeta ele no solo, essa projeção vai dar exatamente a região R. Perfeito?
Para a gente entender melhor, como sempre, né, vamos fazer alguns exemplos, né, para que a gente possa estar bem ciente do que a gente precisa fazer para calcular essas integrais. Perfeito. Olha, queremos calcular essa integral aqui, né? Então aqui está a nossa função f, né? Uma função escalar, uma f de x, y, z, né? Igual a z menos x ao quadrado mais x, y ao quadrado menos 1. Está aqui a nossa função escalar. A nossa superfície S é dada da seguinte forma, né? Ou seja, R de UV é UV o quadrado mais 1. Então, o U vai variar de 0 a 2 e o V de 0 a 5, né? Ou seja, é uma parte de um cilindro parabólico, né? A gente já até fez, acredito, uma visualização desse cilindro aqui, tá? Algum dos vídeos anteriores. Então, é uma parte de um cilindro parabólico, uma parte porque o U está variando simplesmente de 0 a 2 e o V de 0 a 5, tá? Perfeito, perfeito. Então, de acordo com a definição acima, né, o que a gente precisa fazer, né? Observe que a gente não está colocando x em função de y e z, né? Então, de acordo com a equação acima, a gente precisa, a equação 1, a gente precisa saber quem é a derivada de r em relação a u, derivada de r em relação a v, né? A curva a gente já tem, então a gente já consegue aplicar f na curva, tá? Perfeito, então vamos fazer isso. Então, ó, só olhando aqui, né? Derivando, tá aqui a nossa curva, derivando R em relação a U dá quanto? Aqui dá 1, né? 0 e aqui dá 2U, né? Aí, tá aqui então, 1, 0, 2U, tá? Del R, deu U. E quanto é que dá del R, del V, né? Del R, del V, então aqui dá 0, né? Porque não depende de V, 1 e aqui também dá 0, né? Então, ó, 0, 1, 0. E aí, o próximo passo é calcular o produto vetorial entre exatamente esses dois vetores, né? Então, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, tá? Aí, como eu já disse, eu vou fazer aquela regrinha novamente, né? Então, ó, vamos fazer aqui esse vezes esse, né? Aí dá 0, não precisa colocar. Aí pega esses dois aqui e completa com o que falta aqui em cima, né? 1 vezes 1 vezes k, então dá k, né? Mais, aí 0, aí vai completar com os dois que faltam aqui em cima. Então, 0 vezes 2u vezes j dá 0, não precisa colocar. Agora vem no negativo, né? K vezes 0, 0, dá 0, né? Não precisa colocar. Aí pega esses j vezes 1 para completar, pega o que está aqui embaixo, que é 0, então dá 0 também, não precisa colocar. E por fim, pega i vezes 1 vezes 2u, né? Então aqui dá 2u e menos, né? Porque o menos da forma. Então menos 2ui, tá? Então na direção do i deu menos 2u, na direção do j não apareceu, então é 0, e na direção de k é 1. Então tá aqui o vetor dado exatamente pelo produto vetorial entre esses dois vetores. Agora o próximo passo é tirar o módulo desse vetor, né? Que é dado pelo módulo do produto vetorial. O módulo do produto vetorial, está aqui o vetor, né? Vai ficar raiz quadrada da soma dos componentes ao quadrado. Então vai ficar menos 2u ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que vai dar 4u ao quadrado mais 1, tá? Portanto, essa integral de superfície, que no caso é dada por essa função aqui, é a f aplicada na curva. Então, no fundo, eu tenho que pegar aqui e aplicar essa função aqui na curva. Ou seja, só preciso saber que o x, aqui ó, a curva, a nossa curva aqui, estava voltando, nossa curva está aqui ó, o x de u, né? O y de u de v e aqui o z, né? Então, o x é u, y é v e o z é exatamente o quadrado mais 1. Então, perfeito. Então, vai ficar z, que é u quadrado mais 1, menos o x, que é u, então menos u quadrado, mais o v, né, que é x, vezes v, o v é o y é v, então v quadrado, menos 1. Então, aqui está a f aplicada na curva, tá? F aplicada na curva. Vezes, exatamente, ó, vezes essa daqui, né? Esse módulo aqui do produto vetorial entre as derivadas. Aí a gente já calculou, que deu exatamente isso daqui, ó, raiz de u, raiz de 4 ao quadrado menos u du dv, tá? Perfeito. Aí observa o seguinte, né?
Esse menos 1 aqui vai cancelar com esse 1. Ó, menos u quadrado mais u quadrado. E então vai ficar só isso aqui, né? uv quadrado vezes isso daqui. Du dv. Perfeito. E aí observe ainda que aí eu posso usar fubinho, né? Posso usar fubinho aqui para inverter a ordem aqui de integração, né? Então, quando eu vou primeiro derivar em u, vou primeiro integrar em u, né? Então, observe que se eu vou primeiro integrar em u, esse v quadrado nem precisa estar aqui, eu posso tirar ele daqui, né? Para fora aqui. Então, se eu estou integrando a integral de 0 a 2 de u raiz de u quadrado mais 1 du, certo? Aí eu vou deixar isso aqui primeiro parado e eu vou calcular essa integral aqui dentro, tá? Então, eu quero calcular a integral de 0 a 2 de u raiz de 4u quadrado mais 1 du. Aí, para me calcular essa integral, eu vou fazer uma mudança de variável, eu vou chamar ter de 4u quadrado mais 1. Então, o que seria dt? dt, né? É, ó, derivada disso daqui dá 2, né? 2 dessa aqui vai ficar 8u du, né? dt é 8u du. E aí, observe que aqui aparece u du, né? Ó, u du. Então, eu vou isolar o du, então vou passar o 8 dividindo. Então, o du vai ser 1/8 dt, tá? Perfeito. Então, quando eu for escrever essa integral aqui, ó, né? O du eu vou substituir por 1/8 dt. E isso daqui, que está aqui dentro, eu vou substituir por t, né? Então, vai ficar simplesmente a raiz de t que eu fiz. Então, 1/8 raiz de t dt. 1/8 sai para fora. E a raiz de t eu posso escrever como t elevado a 1 sobre 2 dt, certo? E aí, a gente usa a propriedade a primitiva de t elevado a 1 sobre 2, né? É exatamente 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1. Que vai dar t elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, certo? E aí, multiplica pelo, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? 1/8 vezes 2 terços. E aí, aqui vai ficar simplesmente... voltei o t, né? Porque eu não troquei, não fez a mudança dos limites superior e inferior daqui da integral, né? Então, como eu não mudei, então eu tenho que voltar para o u, né? Então, eu voltei para o u. Lembrando que o t aqui é quem? Eu chamei t de 4 quadrado mais 1. Então, voltei aqui. 4 quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Aí, eu usando aqui as propriedades, né, da radiciação, então isso daqui eu posso voltar a escrever como raiz, né? Então, a regrinha do sol sombra, né? Tá na sol aqui, ó, vai aqui para a sombra para dentro da raiz. E tá no sol, quer dizer, tá na sombra aqui debaixo da coberta, então aqui para o sol, tá? Uma regrinhazinha. Aqui, ó, vai ficar o quê? Quando for simplificar aqui esse 2 com esse 8, vai ficar 4 aqui. Aí vai ficar 1 sobre 4 vezes 3, que dá 1 sobre 12 vezes isso daqui, tá? E aí, observe quando eu posso escrever isso daqui, né? Fazendo aquela manipulação, né? Eu posso escrever isso daqui, isso ao quadrado, vezes 4u quadrado mais 1, né? E aí, esse quadrado aqui vai cancelar com isso, ele sai aqui para fora. E aí, vezes a raiz do que ficou, que é só isso daqui, 4u quadrado mais 1, tá? Então, posso escrever isso daqui dessa forma. Perfeito? Ok, aí agora eu vou voltar, né, a calcular a minha integral. Então, lá pelo que a gente deixou o stand-by aqui no 3, né, a gente tinha isso daqui, né, por 3, aqui a gente tinha isso daqui. Só que essa integral aqui de dentro a gente acabou de calcular, né, a gente viu que uma primitiva para ela é dada dessa forma. Então, coloquei aqui primitiva para ela de 0 a 2. Aí, quando eu for fazer, observe, quando eu for fazer no 2, vai ficar o quê? 1 sobre 12, né? 1 sobre 12, ó, 1 sobre 12, aí u ao quadrado dá 4, 4 vezes 4, 1, dá 17. Aqui também vai ficar 17. Então, vai ficar 1 sobre 12, 17, vezes raiz de 17, tá? Quando eu for fazer no 0, vai ficar o quê, ó? Aí vai zerar aqui, né? Menos, zera esse cara aqui. Vai ficar simplesmente 1 sobre 12 vezes 1, vezes a raiz de 1, que é 1. Então, vai ficar simplesmente 1 sobre 12, né? 1 sobre 12 vezes 1, que dá 1 sobre 12. Eu posso colocar 1 sobre 12 em evidência. Vai ficar 1 sobre 12, 17, raiz de 17 menos 1, tá? 17 menos raiz de 17 menos 1. Isso daqui é uma constante, tudo que vai aparecer aqui, tá? Então, essa constante toda aqui eu posso tirar para fora. Foi o que eu fiz.
Tirei para fora da integral. 1 sobre 12, 17 vezes raiz de 17 menos 1. E aí ficou simplesmente a integral de 0 a 5 de v ao quadrado dv. Certo? Perfeito. E a integral de v ao quadrado dv é v ao cubo sobre 3, né? Então é v ao cubo sobre 3 com 5, com o v variando de 0 a 5. Aí vai ficar o quê? Isso daqui, né? Vezes v à quinta. V à quinta dá 125 sobre 3, tá? Menos, quando for o v igual a 0, zero, né? Tudo. Então vai ficar simplesmente o v igual a 5. Quando o v for 5. Então, vai ficar 125 sobre 3 vezes 1 sobre 12. Aí, só que 125 sobre 3 vezes 1 sobre 12, tu vai meio que multiplicar esse 3 com esse 12 com esse 3, vai aparecer o 36 aqui embaixo sobre 125. Vai ficar 125 sobre 36 vezes isso daqui, tá? Então, essa é a resposta final, tá? Vamos fazer um outro exemplo, que é exatamente calcular a integral de superfície da função escalar x² z, onde S é a porção do cone, ó, é a porção desse cone aqui, z² igual a x² mais y², que está entre os planos z igual a 1 e z igual a 4. Bem, veja como é essa superfície, né? Bem, de certa forma, aqui, né, observe que a gente já está meio que resolvendo o z em função de x e y, né? Então, de certa forma, a gente meio que tem a superfície S e a gente tem logo a projeção de R sobre o plano XY. Então, ó, imagina que aqui está o plano Z igual a 4, bem aqui, ó. É o plano que é, digamos assim, paralelo ao plano XY, aqui exatamente no ponto Z igual a 4. Aqui está o plano Z igual a 1, tá? E aqui está o cone, né? Ou seja, é uma parte do cone, né? É uma parte do cone que está exatamente entre o plano Z igual a 1 e o plano Z igual a 4. Então, a nossa superfície é essa região aqui. Essa superfície é essa região, certo? Perfeito. Então, deu para entender, né? Aí, quando você projeta exatamente o plano Z igual a 1 aqui no solo, você tem exatamente essa circunferência aqui. E quando você projeta o plano Z, né? Você projeta assim exatamente aqui no que está abaixo do plano Z igual a 4, você tem essa circunferência aqui de raio 2, digamos assim. Desculpa, raio 4, tá? Perfeito, pessoal. Então, essa aqui é a nossa superfície S. Aqui a gente tem uma visão um pouco da nossa região, né? Nossa região R é essa que é maior ou igual aqui, né? De que é essa região bem aqui, né? Ou seja, a gente poderia determinar essa região como se fosse digamos assim, o x quadrado, y quadrado maior ou igual que 1 e menor ou igual que 4, né? Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Então, usando a equação 2, né? Agora, a gente já vai usar essa equação 2 aqui, porque meio que a gente já está conseguindo escrever, né, o z em função de x e y, tá? Então, a gente já pode usar essa equação 2 aqui. Então, usando a equação 2, deixa lá, vamos lá. A gente sabe que o z é raiz de x ao quadrado. Lá foi dado z quadrado igual a isso daqui, x quadrado mais y quadrado. Então, o z é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, tá? Não peguei mais ou menos porque, visualmente, a gente já está vendo que é a parte de cima, né? Não é a parte negativa, tá? Perfeito. Então, vamos entender quem seria del z, del x, del z, del y, porque é isso que a gente precisa na equação 2, ó, observe. Equação 2, del z, del x, del z, del y, certo? Perfeito. Então, ó, o z está aqui, quem seria del z, del x, né? Aí a gente teria que usar meio que uma composta aqui, né? A derivada da função composta. A derivada a derivada imagina que isso aqui é u, né? Então, ficaria a derivada da raiz de u, né? Linha, vezes a derivada de u. A derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u, né? Vezes a derivada do u. Só que o u eu chamei disso daqui. Como eu estou derivando em relação a x,
Então, dá 2x, né? De onde esse x esse 2 vai cancelar com esse 2. E aí vai ficar simplesmente 1 sobre a raiz de u. Só que u é quem? 1 sobre a raiz de u não, x, né? Que aqui sobrou x. X sobre a raiz de u. Só que a raiz de u é exatamente esse cara aqui. X quadrado mais y quadrado, tá? Então, deu u, deu z, dá x, raiz de x quadrado mais y quadrado. Analogamente, a gente tem que dar o z, deu y, vai ser y sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? A única coisa é quando o u aqui eu vou derivar em relação a y, então vai aparecer 2x no lugar de 2y no lugar de 2x, tá? Então, eu vou chegar aqui. Então, tá aqui del z, del x, del z, del y, certo? Perfeito. O que implica que isso aqui, né, que é o que a gente precisa lá, vai ser o quê? 1 mais a del z, del x ao quadrado mais del z, del y ao quadrado, vai ser 1 mais. Bem, quando você leva isso aqui ao quadrado, você vai levar isso aqui ao quadrado. Então, quando você levar isso aqui ao quadrado, né, vai aparecer o x ao quadrado e aqui vai aparecer a raiz quadrada ao quadrado. E onde vai cancelar, vai aparecer simplesmente x quadrado mais y quadrado, tá? Aí a mesma coisa para cá, né? Eleva aqui ao quadrado, você vai levar aqui ao quadrado. Vai aparecer y ao quadrado vezes isso daqui ao quadrado, que vai ficar simplesmente x quadrado mais y quadrado. Como é o mesmo denominador, você vai conservar e somar. Então, você vai conservar o daqui de baixo, né? Que é x quadrado sobre y quadrado. E aqui você vai somar x quadrado mais y quadrado no numerador. E isso aqui dá 1, né? Então, vai ficar a raiz de 1 mais 1, que é a raiz de 2. Então, essa soma aqui dá a raiz de 2. Desse modo, né, a nossa integral de superfície dessa função escalar x quadrado z ds vai ser a integral na região R de quem? X quadrado, né? Quando a gente usa essa parametrização aqui, meio que a gente entende que o z está em função de x e y. Então, não muda aqui, né? O x, é como se fosse aquele u, ele é o x, né? E o v, ele é o y. E o z é a raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, a única coisa que muda aqui é o z, né? Então, o x fica x quadrado, raiz de x quadrado, z quadrado, de x quadrado mais y quadrado, que é o z, tá? Que é o z, tá aqui, certo? Vezes esse cara aqui, que a gente já viu que é raiz de 2 dx dy. Perfeito, raiz de 2 é uma constante, eu posso tirar aqui para fora, então fica simplesmente o cálculo dessa integral dupla aqui na região R. Agora a gente saber quem é a região R, né? Bem, a gente já viu que quando z é 1, a gente tem uma circunferência de rádio 1, tá? E quando z é 4, a gente tem uma circunferência de rádio 2, certo? E em ambos os casos, né, o nosso θ varia a volta completa, né? Então o θ vai variar de 0 a 2π. E o R, pessoal, aí a gente viu lá que a gente tem a nossa região é a região que, né, vai de 0, né, no caso aqui no nosso raio 1, né, até aqui, né? Então, é maior do que 1 e menor exatamente do que 2, né, que daria exatamente, quer dizer, de que 4, desculpa. Nosso raio é maior do que 1 e menor do que 4, certo? Perfeito? Então, essa vai ser a nossa região aqui, R, na nossa região R, ela tem essa parametrização para θ e R, tudo bem? Ok, e novamente, a gente já sabe que uma parametrização para a circunferência, né, o x é R cosseno θ, o y é R seno θ, e novamente eu vou pedir que vocês vejam que aceita inicialmente que dx dy é r dr dθ, tá? Dx dy é r dr dθ. Isso aqui, novamente, explicando isso aqui, o que está por trás disso, é exatamente a mudança de variável na integral dupla, onde isso daqui vai ser obtido quando você calcula esse r aqui, é exatamente o determinante jacobiano, tá? Determinante jacobiano quando você faz a mudança de variável, tá? De xy para r θ, tudo bem?
Então, no próximo vídeo, acredito, ou no vídeo posterior, eu vou apresentar exatamente esse determinante jacobiano e vai ficar bem claro para a gente que dx dy é r dr dθ, tá? Perfeito. Então, vamos fazer a mudança, então, no nosso integral, né? A gente estava exatamente aqui, ó, né? A integral de superfície seria exatamente a integral dupla na região desse cara. Então, essa região, ela vai ser dada simplesmente com o θ variando de 0 a 2π e o r de 1 a 4, né? A gente viu que o x é r cosseno θ, então, como x ao quadrado vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado é θ. Aqui dentro a gente tem exatamente o quê? Raiz de x quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado é r cosseno ao quadrado θ. R ao quadrado é seno ao quadrado θ. De onde eu posso colocar o r ao quadrado em evidência, né? E aí vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, vai ficar simplesmente a raiz de r ao quadrado. Só que a raiz de r ao quadrado, a gente pode cancelar aqui quadrado com esse quadrado. Vai ficar simplesmente r. E aí, quando eu pegar, né? Aí, observe o que vai acontecer, né? Aqui a gente tem r ao quadrado. Aqui a gente tem r e vai ficar mais esse r daqui. Então, o total vai dar r à quarta, né? R à quarta. R à quarta. E observe, como eu poderia integrar primeiro em r, né? Eu vou fazer primeiro em r. Então, cosseno de quadrado de θ é constante com relação a r. Então, posso tirar i para fora dessa integral aqui. Então, inicialmente, eu vou calcular a integral de 1 a 4 de r ao quadrado, de r à quarta dr, tá? A integral de r à quarta é r à quinta, né? R à quinta sobre 5 de 1 a 4. Aí, fazendo essa diferença, 4 à quinta, tá? 4 à quinta sobre 5 menos 1 sobre 5. Quando você for fazer essa diferença, isso aqui, ó, vai dar o quê? 4 à quinta sobre 5 menos 1 sobre 5, tá? Quando você for fazer essa diferença aqui, pessoal, 4 à quinta vai dar 124, tá? 4 à quinta dá 124. Aí, como é que é o mesmo denominador? Menos 1. Então, vai dar 123 sobre 5, tá? Cosseno quadrado de θ que estava aqui, dθ, certo? Agora, vamos lembrar que 123 sobre 5, quer dizer, 1023 sobre 5 a gente pode tirar para fora da integral. Continua multiplicando aqui esse raiz de 2. E vamos calcular simplesmente a integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de θ dθ. Lembrando que o cosseno ao quadrado a gente tem uma propriedade trigonométrica que a gente pode escrever como se fosse meio mais meio cosseno de 2θ, tá? E uma outra propriedade trigonométrica, pessoal, nos diz que a integral de meio é meio θ, né? Deriva isso daqui, volta para meio. E a integral de 1 sobre 2 cosseno 2θ, tá? Existe uma propriedade que diz o seguinte: se você tem a integral do cosseno de alfa x, dx, né? Essa integral é 1 sobre alfa seno de alfa x. Uma primitiva dessa função é essa, tá? Então, nesse caso aqui, o teu alfa é 2, né? Só que aqui você ainda tem multiplicado 1 sobre 2. Então, a integral do cosseno de 2x, né? Você pega aqui 2x, faz a mudança aqui, vai ficar 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 seno de 2x. Então, é isso que apareceu aqui, ó. 1 sobre 2 seno de 2x. Só que como tem esse 2 multiplicando aqui, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 dá 4, né? Vai ficar 1/4 seno de 2θ, tá? Perfeito, de 0 a 2π. E aí é só fazer o cálculo direto, né? Bem, quando for 2π, aí vai aparecer 1 sobre 2π, tá? Desculpa. 2π, que é vezes, tá? Esse 2 vai cancelar com esse daqui, vai ficar só π. E aí aqui vai aparecer, ó, 1/4 seno de 2π, tá? Só 2 vezes 2π, que dá seno de 4π. Seno de 4π. Só que é o seguinte, né? Ó, seno de π é 0. Seno de 2π também é 0. É quase deu uma volta completa, tá?
Aí dá de novo, seno de 4π vai dar 2 voltas, vai voltar novamente para cá, cujo seno é 0. Então, o seno de 4π é 0. Então, essa parte aqui ia embora. E aí, depois, quando fosse no zero, ia ficar 1 sobre 2 vezes 0, que é 0, vezes o seno de 0, que também é 0. Então, não precisa. Então, a única coisa que vai dar, o único valor que vai dar é quando isso daqui for aplicado no 2π, né? E aí aqui vai aparecer só o valor daqui, que vai ser 1 sobre 2 vezes 2π, o 2 vai cancelar, vai aparecer só o π. Então, a resposta disso daqui vai ser esse valor aqui, 1023 sobre 5 raiz de 2π, tá? Essa é a resposta final. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aplicação aí, né? Como você calcular a integral de superfície de um campo escalar, tá? A gente fez 2 exemplos, cada um usando uma fórmula, a fórmula 1 e a fórmula 2. E aí, na próxima, a gente comenta já sobre a integral de superfície de campos vetoriais, tá? Então, até a próxima, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.